Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ver três mutualidades que elas parecem até bem engraçadas, pelas maneiras como são colocadas diante de nós e pelo próprio conteúdo delas. Até pensamos assim, puxa, mas o apóstolo colocar algo assim para a família de Deus, para o povo de Deus, bem, se o apóstolo colocou, é porque o povo precisava ouvir, precisava saber e precisava conhecer, certo? Em Gálatas 5:15, nós encontramos o apóstolo dizendo assim: não mordam e nem devorem uns aos outros. Parece engraçado, né? Nesse caso aqui, Paulo está querendo dizer que morder e devorar os outros é atacar as pessoas por causa das suas ideias, por causa das suas crenças, por causa das suas ações, por causa das suas convicções. Se isso acontece, é porque há o egoísmo, quer dizer, o que eu estou pensando é mais certo e é melhor do que aquilo que você está pensando. E às vezes há pessoas que provocam, dentro da família de Deus mesmo, há pessoas que provocam tanta hostilidade por causa de pensamentos, por causa de ações, por causa de vontades, que elas são capazes de quebrar e interferir no ambiente espiritual e emocional da família, da comunidade. Por isso, então, que Paulo diz isso: não mordam nem devorem uns aos outros. A família, ela foi criada para se fortalecer, para haver comunhão entre elas. Ela foi criada e formada pelo amor de Deus. E se há o amor de Deus, não há como as pessoas estarem se mordendo e se devorando entre si. Há de haver o respeito e há de haver a compreensão entre as posições e os pensamentos dos outros. Infelizmente, já chegamos a ver pessoas mudarem de igrejas e mudarem de comunidade por causa de situações como essas, em que famílias ou grupos não podem se encontrar, porque ao se encontrar chegam a brigar por causa dos seus pensamentos. E o apóstolo, sabendo disso, é que passa essa recomendação: não mordam nem devorem uns aos outros. O apóstolo diz que se vivermos em espírito, o amor reinará na família de Deus e ninguém morderá nem devorará o outro e a família não corre o risco de ser consumida. No mesmo capítulo 5 e versículo 26, o apóstolo diz a seguinte expressão: não provoquem uns aos outros. A provocação, ela vem sempre por meio de uma ação ou de uma palavra de desrespeito pelo outro. E acaba que essa palavra ou essa atitude despertam ou promovem ou provocam uma discussão. Então, as ideias e pontos de vista que temos devem ser vistas à luz, à base do amor de Deus, à base da voz de Deus, a voz da palavra de Deus. Quando as pessoas diferem muito, elas não estão usando o estudo da palavra de Deus para sua comunhão, para sua edificação. Elas estão estudando a palavra de Deus como meio de provocação, de ruptura. Lembrando sempre que em tudo existe a reciprocidade na recomendação.
A palavra de Deus há de ser estudada não para se provocar os outros, não para se ferir os outros, não para despertar a ira nos outros. A palavra de Deus há de ser estudada para promover e para provocar a comunhão uns com os outros. Outra coisa também que o apóstolo vai dizer, e agora é o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 9, é: não mintam uns aos outros. Mentir é não contar a verdade, não contar a verdade toda, é distorcer a verdade, é apresentar uma imagem falsa do que é verdadeiro com o objetivo de enganar o irmão. Às vezes até podemos dizer assim: eu não falei o que aconteceu de verdade para ele, eu não falei como aconteceu, porque eu não quis deixar ele chateado. Não tem essa história de eu não quis deixar ele chateado, porque ao não querer deixar ele chateado, a pessoa mentiu. E o apóstolo diz: não mintam uns aos outros. Porque a mentira, onde há mentira, há hipocrisia. E onde há família de Deus, não pode haver hipocrisia. A hipocrisia tem que ser banida. Temos que preservar pela credibilidade na família de Deus a qualquer custo. Preservar o amor, preservar a sinceridade, preservar a fidelidade nos relacionamentos. Este é o mandamento de Deus. Então, se este é o mandamento de Deus, não pode haver a mentira. Não morder, não provocar e não mentir uns aos outros. Seria muito bom que não houvesse essas recomendações para as pessoas que compõem a família de Deus. Mas se elas existem, é porque são necessárias e nós devemos cumpri-las para a paz, para a harmonia entre o povo de Deus. Então, vamos dar nossa parte, evitar que essas coisas existam dentro da família de Deus. Vamos procurar viver em paz e harmonia. E tudo parte do amor uns aos outros, do amor uns pelos outros. Né? Acharam interessante essas três mutualidades? Principalmente a primeira, de início, parece até engraçada, não é? Amanhã nós estaremos aqui outra vez para apresentar outras mutualidades a vocês, esperando que vocês aprendam cada vez mais acerca da palavra de Deus. Até amanhã. Vai lá no meu canal e assina, Messia Madeira. Se você ainda não assinou, vou ficar muito feliz por isso.